galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz e a gente tá muito feliz de tá de volta. Depois de alguns meses de espera e muita expectativa, estamos voltando com o Papo Raiz. Então é um prazerzão estar recebendo uma galera de peso aqui. Pra quem não sabe o que a gente tá fazendo aqui, com quem que a gente tá aqui, nós vamos falar da história da Zenf hoje. A Zenf, nada mais, nada menos, que é uma das principais empresas de meio de pagamento do Brasil. Começou há só 130 anos atrás. Hoje tem mais de 800 colaboradores, ou quase 800 colaboradores, mais de 3 milhões e meio de clientes e é uma das principais referências dentro desse meio de pagamento. E o cara, 130 anos ainda inovando, crescendo, eu acho que tem alguma coisa pra gente aprender com essa galera. Você achou que teu avô tinha começado a fazer bastante tempo, 63 anos que estava de advocacia, ele batia no peito, meu avô é foda. Meu avô começou com uma foice abrindo terra lá, os caras já estavam programando, mano. Meu nome é Yuri Mello e hoje vai ser meu prazer aqui entrevistar o Marcos Zenf Peixoto e o Everton Dizikovics. Acertei? Esse palavrão todo aí. Quase. O Marco é diretor comercial e o Everton é diretor de TI da empresa. Então, galera, sejam bem-vindos. Vai ser um prazer aí conversar com vocês. Né? E antes de vocês falarem, Juninho Conceição e Guilherme Barbosa estão felizes de estar de volta, galera? Cara, eu tô muito feliz. Eu tava na expectativa já de voltar com o podcast e hoje é grande estilo, né? Uma empresa de 130 anos, é 1892, cara. Então você vê que a maioria das empresas hoje não passa de um ano, né? O que você fazia nessa época, Juninho? Imagina. 1892. Cara, muito provavelmente eu era um empreendedor em outras vidas aí, né? Porque eu amo esse negócio. Cara, esquecemos um ponto importante. Estamos voltando hoje em parceria com a Gazeta do Povo, né? Quer falar um pouquinho disso? É, um podcast oficial de empreendedorismo da Gazeta do Povo. Agora nós estamos chique, rapaz. Agora não é mais só Papo Raiz. Agora a Gazeta do Povo tá com nós. Tem até neon agora na sala. Um abraço, inclusive, pro Godoy, Ana Amélia, Guilherme, todo o time lá, né? O Pedrinho. Andréia. Um abraço, valeu pela confiança. Muito bom. Marco, Everton, sejam bem-vindos, galera. Obrigado por ter aceito o desafio aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente adora falar sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre meios de pagamento. E a gente está falando que a Zenf é uma empresa centenária, mas a gente tem outra centenária aqui, né? Que é a Gazeta do Povo, né? Então, é verdade. Que peso, né? Nossa, é a nossa responsabilidade aqui, mano. E a gente tem uma futura centenária, né? Papo Raiz. Se o cara não cortar... Se depender do estilo de vida dos caras, eu não sei se chega na centena, não. Acho que vai mais ali para uma quinzena, você sabe? Mais ou menos por ali. Mas vamos aproveitar. Isso aí. Obrigado também pelo espaço. Eu acho que falar de uma empresa de tanto tempo, assim, para mim também é um orgulho, né, de trabalhar nessa empresa. Infelizmente, eu não estava no início da empresa, né, mas realmente... Por alguns aninhos perderam a fundação, né? Mas realmente tem bastante coisa que a gente pode mostrar para vocês aí. Acho que muito massa, legal. Galera. A gente tem uma porrada de pergunta, cara, 130 anos, pelo menos uma pergunta por ano a gente tem que fazer. Começar aí aos poucos. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês antes disso, porque uma das coisas que a gente faz aqui, Papo Raiz, cara, é conhecer o empreendedor, é conhecer o executivo. E a gente fala muito dessa galera que, cara, empreendedor hoje em dia é muito difundido também. A gente lida como se fosse a mesma coisa, então não distingue aqui nada. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, assim. Começando pelo Marco, cara, assim, o teu trisavô, literalmente você falando, trisavô fundou a empresa. Isso. E você cresceu, ou enfim, queria que você comentasse um pouquinho o que você mais aprendeu como empreendedor, como executivo, como dono de empresa mesmo, nessa crescer dentro de uma empresa com uma história tão incrível de empreendedorismo assim? É o meu trisavô, né? Então, lá em 1892, ele veio da Alemanha, imigrante para o Brasil. E como imigrante, ele era padeiro. E a minha trisavó era empregada doméstica. E ele abriu uma padaria no centro de Curitiba, próximo ao Shopping Curitiba. O nome dele era Rodolfo Zenf. E o nome da padaria era Rodolfo Zenf. E aí o negócio foi crescendo, né? Virou uma rede de supermercados. Rede de supermercados Paraty. Não sei se vocês se lembram. Caraca, sim, com certeza. Não virou biscoito depois, Paraty? Não, aí outra coisa que tem o mesmo nome, né? Eles são de Santa Catarina. E no Cristo Rei tinha um mercado Paraty. Isso, que inclusive a nossa sede é ali hoje. Caraca, nossa sede é onde tinha esse mercado. O mercado não, a gente vendeu em 2000 pro Pão de Açúcar. Massa. E é uma história empreendedora desde então, né? Porque lá em 2000, quando a gente vendeu, a gente já estava fazendo o nosso próprio cartão de crédito. Porque naquela época, o que acontecia? Ou você era muito grande, tipo o Pão de Açúcar, e era atendido pela Italcard, ou você tinha que se virar e fazer o seu próprio cartão, né? O cartão próprio da loja, né?
que é um impulsionador de ticket médio gigantesco, né? Então lá atrás, lá já em 98, 97, começou a desenvolver pro mercado, pro supermercado Paraty, né? O cartão Paraty, que começou como um cartão fidelidade e depois virou um cartão de pagamento com crédito aprovado, né? E aí Essa época deve ser um puta diferencial já, né? Um baita diferencial. Já era. Diferencial. Mas até essa época, a empresa Zenf era uma empresa varejista, então. Varejista. 100% varejista. O nosso sangue ainda é varejista, apesar de a gente ser banco, né? Uhum. E aí, nessa época, o Pão de Açúcar, quando foi comprar a operação, eles falam assim, não, eu não tenho interesse em comprar essa operação de cartão e essa base de clientes, porque eu tenho contrato com a Italcard. E eu vou continuar com a Italcard. Santo GPA, mano. E aí, daí a gente começou a pensar, falou, pô, será que já vai vender separado? E aí o Leopoldo, que é o meu tio, que é o presidente da empresa hoje, ele falou o seguinte, ele falou, puxa, tem uma oportunidade de negócio aí. A gente podia usar essa estrutura já desenvolvida para aquela época, mas para sempre em desenvolvimento, né, Everton? Vamos falar sobre isso. Falou desenvolvido, ela deu um cutucão nele. Falou, mas para sempre... Amanhã já muda tudo. Né? Ainda tá aí, né? Ainda tá desenvolvendo. Mas para sempre em desenvolvimento, a gente poderia começar a oferecer isso para supermercados menores, que não conseguem ser atendidos pelo muito grande, mas também não conseguem fazer o cartão próprio. Uhum. E aí, esse cara vai ver valor, né? Então... Cara, eu tenho que te perguntar um negócio que é uma pergunta meio difícil, tá? Mas vamos tentar. Eu não conseguiria responder. Disse que o Gui falou, a empresa da minha família tem 60 anos, e se me perguntasse isso, eu ia ter dificuldade. Mas assim, deve ter alguns aprendizados que vem passando de geração em geração. Sei lá, cara, tipo, alguns hábitos, ou sei lá, alguma coisa cultural da empresa. Porque não é normal uma empresa durar 130 anos, velho. Tipo, ainda mais varejista, tá ligado? Passou por um monte de crise de consumo, ou ditadura militar, sei lá, quantas coisas. Mas o que você diria, assim, que são ensinamentos que perduraram e que até hoje fazem sentido na cultura da empresa ou na cultura dos fundadores, dos sócios? Eu acho que é muito interessante a pergunta, Yuri. O que eu me lembro muito assim é que o meu tio, né, se vocês forem visitar a empresa lá um dia, a Zenf, um dia estão super convidados, tem uma foto do Rodolfo Zenf atrás da padaria. E ele fala assim, toda vez que você for tomar uma decisão, você vá lá e olha a foto do teu trisavô. Caraca. Porque se você for tomar uma decisão arriscada demais, você vai poder acabar com uma empresa de 130 anos. E você não vai querer ter isso no teu currículo, né? A gente tá na 5ª geração, né? Então, uma pressão boa. E aí, desculpe o palavreado, mas eles falam assim, se você fizer uma cagada, faça uma cagada que você mesmo consiga se limpar. Caraca, boa. Boa, hein? Né? Cara, muito boa essa, hein? Então, como característica, eu acho que eu vejo, as gerações estão lá. As gerações estão lá. Ou seja, o Marco estava em processo de transição. Quando o avô estava ali deixando mais o negócio, teve a transição. Então, é bastante interessante quando você vê essa questão do empreendedorismo aí, as pessoas fazendo parte das gerações. Então, você vê as gerações lá dentro. Todo esse tempo que eu passei lá, as gerações estavam lá dentro. Ou seja, e deixa eu entender uma coisa, Everton. Me brifaram, tá? Eu quero que você explique essa história um pouco melhor, mas que você saiu, montou tua própria empresa. Eu queria que você comentasse um pouco desse teu momento e também, assim, o que você trouxe para dentro da empresa, hoje como diretor da empresa, Sim. dessa vivência, tipo, quais foram os principais aprendizados que na hora que você voltou para dentro e como é que foi essa história? Com 16 anos eu estava trabalhando com TI já, né? Com desenvolvimento de sistemas. E aí, meus pais não sabiam, né, não entendiam isso direito. Naquela época, TI era um negócio meio absurdo, né? E eu resolvi naquela época eu queria ter uma empresa. Eu queria ter uma empresa, mas não tinha dinheiro. Passava cabo, né? Fazia rede, né? Fazia rede. Isso aí, né? Fazia rede. Cara, como dava pau as redes, né? Vender computador. Meu Deus, é isso. Era um negócio, era vender computador. Computador. Vendia as placas separadas. Só que eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Comecei a vender Natura, Avon, essas coisas, né? Para conseguir dinheiro. E aí eu comecei a pegar esse dinheiro e investir aí fechei com uma empresa que vendia computadores, então eu comprava deles e revendia, né? Ficava fazendo esse processo. Como eu comecei a aprender a programação, eu comecei a prestar serviço, né? Para a Zenf, bem no início, na parte de cartões para desenvolvimento. Na Zenf, na época,
era uma empresa de cartões já, eles estavam iniciando esse processo de transição, e um provedor, eles ainda tinha um provedor lá, provedor, né? Que ano que era isso, mais ou menos? 2002, acho que foi. 2000. Ah, história antiga. 2002. Já, então. Massa. 2002. Antiga. E aí, realmente, eu quis minha empresa, eu abri minha empresa enquanto eu estava prestando serviço para a Zenf, fiquei um tempo com ela, tive funcionários e tal, gostava muito da situação. Mas aí, até um certo dia, o próprio Leopoldo, que é o presidente da empresa hoje, chegou e falou assim, acredita que isso aqui vai ser um banco. Eu falei, mas que história é essa, né? Mas você vendia até hoje, até agora há pouco macarrão, cara? Pois banco, é. não tô Eu entendendo. falei assim, mas como assim você vai virar um banco, né? E eu não sei porquê, mas aquela história inspiradora dele fez com que eu fechasse minha empresa. Fechei minha empresa naquele momento. Isso foi 4 anos e 7 meses depois. E me dediquei 100% ao empreendedorismo. Ele fala assim, olha, vamos desenvolver aqui que você vai chegar massa, longe, cara. né? O que foi o principal ponto, assim, que você... primeiro, que ele te falou que te chamou atenção e que você, como empreendedor, depois assumindo como intraempreendedor, você trouxe de hábitos, ensinamentos que você aplicou no negócio? Isso eu acho que é interessante. É importante as pessoas terem a sua própria empresa. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria ter, né? Porque você sabe quanto custa pagar imposto, quanto custa o governo, custa caro, quanto realmente é complicado você gerir funcionário, Então, essa vivência fez com que, quando eu fosse para a empresa, você já não olha mais com aquele olho de só reclamar e tal. Você tem que ser bola para frente. Você tem que... O resultado é teu. Então, Cara, aqui não tá muito fácil, mas sozinho é pior ainda. pior. Não, ser empreendedor é uma situação realmente complicada. Então, esse ensinamento de achar que a empresa é minha, no dia seguinte, eu acho que foi o que mais me fez, e fez eu ficar todo esse tempo aí, né? Cara, deixa eu perguntar um negócio, só para dar um contexto de big numbers que a gente acaba sempre passando, né? Quantas pessoas tem hoje na empresa e quantos tinham, por exemplo, quando você chegou? Como é que é a distribuição hoje interna? Assim, tipo, quantas pessoas tem no TI? Uma empresa, né, com tanta eu acho gente? que, na época, se não me engano, eu devia ter mais ou menos umas 20 pessoas, eu acho. 20? No total, né? No total, Isso 15 anos atrás, mais ou menos? 20 anos atrás. 20 anos atrás, tá? Então tinha Quando você começou a prestar serviço. isso. Tinha umas 20 E pessoas. hoje tem quantas? 800. 60, né? Caralho, e como é que é a distribuição? A fatia, assim, tipo, quantas vão para um TI de uma empresa como vocês? Comercial? Como é que é isso? Esse é o nosso grande mote agora, né? Porque Agora tá fácil contratar desenvolvedor, vocês devem estar cheios. baratinho, né? Tá baratinho. não, a gente tem... Revira, tá... A gente realmente tem desenvolvedor, a gente tem os nossos desenvolvedores, né? E realmente a empresa é de tecnologia, então a gente vive de tecnologia. Mas qual que é a nossa visão hoje em dia, que eu acho que é uma das coisas que a gente vem pensando nos últimos anos aí, né? Que é fazer a TI, na verdade, não mais depender da TI, mas sim fazer a TI ser distribuída para as empresas, porque pela empresa, né? Pelos colaboradores. Porque se tinha muita visão assim que a pessoa que desenvolve é aquela pessoa nerd que tem que estudar bastante e tal, só que hoje em dia a programação, se vocês olharem, a programação facilitou muitas coisas. Então, se tem muito software pronto, se tem muito aí, a gente faz muito uso de RPA, que são robôs. O pessoal da Nextcom estava aqui, eles estavam falando para vocês, né, de automação, de WhatsApp. Então, isso aí, uma pessoa, por exemplo, qualquer pessoa da empresa pode executar isso. E é o que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está distribuindo a TI para dentro das áreas, tá? Uma pessoa que tem uma facilidade maior, desculpa interromper, uma facilidade maior em Excel, que vai bem no Excel, você já começa a olhar aquela pessoa com uma habilidade maior para usar a TI sem ser da TI, né? Para fazer TI sem ser da TI, né? Você vai descentralizar pra caramba e evita esse caos que a gente tá vivendo, que é contratar desenvolvedor, mercado caríssimo, né? Que a gente não sabe para onde vai caminhar isso aí, mas tá todo mundo dizendo que Exatamente. Você vê que é maluco, né? Porque às vezes a gente, como empresa pequena, pensa assim, cara, preciso de um desenvolvedor, vou automatizar tudo, eu vou criar código próprio, eu vou já automatizar tudo. Desse uma empresa de 800 funcionários, desse tamanho, falando, cara, não, às vezes eu quero só fazer o mais simples, e aí mesmo assim eu tenho que fazer o que funciona e não vou investir a mais do que o mínimo para funcionar, né? Isso não vale desenvolver situações hoje do zero, é muito caro, né? Fazer as coisas é muito caro. E hoje, por exemplo, o RPA, que é os robôs, o processo de automatizar processos humanizados, tem duas vantagens. Uma que você tira aquele trabalho que nenhum funcionário quer fazer, que é aquele trabalho repetitivo, né? E o RPA hoje, dentro da Zenf, foi tocado pela área de atendimento. Foi por pessoas que não tinham relação nenhuma com tecnologia. Né? Como é que funciona isso na prática? Só para entender, o RPA faz essa integração ou ele... RPA, o que uma pessoa,
um operador pode executar, digita a senha, seleciona uma tela, digita um dado, pega um dado de um lugar. Aquele processo que dá para ser repetitivo e qualquer um pode fazer, né? Assim, se dá uma instrução para uma pessoa, deixa ela ali, ela vai ter produtividade, você pode passar para um robô executar. Hoje, a gente tem umas ferramentas como, por exemplo, a WDG, que é da IBM, né? Que hoje a gente utiliza essa, é uma das ferramentas aí que a gente está colocando dentro da empresa. Sem passar por programador nenhum. Não, a gente já hoje tem mais ou menos o que o robô faz hoje. A gente tem uma meta de janeiro até agora, só para você ter uma ideia, a gente já economizou o trabalho de 6 pessoas, só com os robôs que foram feitos de janeiro até agora. Assim, E se diz assim, qualquer área pode automatizar o processo, independente de falar com a área de TI, porque isso é um procedimento... Não fala com o TI. Caraca, que animal isso aí, cara. Nunca falar um negócio desse. E aí o que acontece? Por exemplo, como que eu calculo isso? Eu meço a pessoa executando um ser humano, fazendo aquele trabalho, depois eu coloco o robô e quanto tempo eu reduzo. Então, E uma pergunta assim... Os dois para competir, quem ficar por último vai mandar de Léo. Mas a pergunta que eu ia fazer é exatamente nesse sentido, velho. Porque... Chegar por último, perde. Isso que eu ia perguntar, como que vocês controlam a conversa interna para a cultura da empresa não parecer que isso substitui o funcionário? Tipo assim, deve ter um discurso motivacional que você faz lá no começo, falando, cara, isso aqui vai aumentar a tua produtividade, vai crescer mais rápido, Legal. Ou não? Isso, Legal, como é que é a cultura desse sentido? maravilhosa. Pô, fica tranquilo, cara. Você não, robô, Ó, vou cara, o automatizando robô não é o tão trabalho. rápido assim que você vai ganhar dele. Não. Pior que minha preocupação no início foi essa situação, mas o que a gente fez? A gente já foi para o próximo desafio, tá? Então, o que acontece? Nesse mesmo momento que essas pessoas, entre aspas, estão ficando sem trabalho, né, sem essa situação, a gente começou a implementar agora uma maneira de entregar números para as pessoas através de ferramentas como Power BI, por exemplo, dando Power BI de novo, não para TI, para pessoas, entre aspas, Só explica o que é o Power BI, como é que Power funciona. BI é uma ferramenta, vamos dizer assim, o Excel com muitas melhorias. É para fazer BI, para fazer análise de dados. Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer é colocar para o colaborador final a capacidade de analisar dados. O que ele vai fazer com isso? Pô, o Marco, quando muitas vezes ele está lá procurando dados e tudo mais, ele enxerga possibilidades de negócio. Então, a gente tem várias situações de possibilidades de negócio, de redução de custo, de novos negócios. O que a gente quer fazer é que esse colaborador tenha a capacidade de encontrar, através dos dados, novas formas de negócio, novas formas de rentabilizar, novas formas de realmente de usar aquela informação e transformar, trazer novos negócios. Argumentação por uma negociação, né? Sensacional isso que você está falando, Everton. A gente está agora investindo em tecnologia na minha empresa e foi apresentado cases de BI lá para a gente. Sim. E aí, exatamente isso que você falou, assim, eu participo das reuniões de conselho estratégicas, né? Não muito na operação hoje, mas o que a gente consegue enxergar de uma maneira fácil ali pelo próprio celular nos dá o objetivo e faz a gente ir para uns caminhos que a gente não iria. Porque se você olhar uma tabela de Excel, por exemplo, uma pessoa que não é tão... tem tanta intimidade, Sim. realmente você tem que olhar e às vezes você não vê nada. E essa facilidade de enxergar ali os números de uma forma mais fácil, eu acho que isso impulsiona o Eu empreendedor. fiquei com uma curiosidade aqui, cara, assim, na teoria, eu sei que, é bacana e tal, mas na prática, todo mundo faz isso ou sempre tem os caras que são mais... Porque quando você fala de dados ali, de BI, você fala, tem um cara que é bom em matemática, que tem mais familiaridade com números, como é que é? No processo de contratação, você já pega um cara que tem um pouco de familiaridade, na hora de pegar o cara para trabalhar com os dados, como é que escolhe isso? Que existe a área de BI hoje, existe uma área que só contrata profissionais específicos para isso, mas essa ação que eu estou falando é a ação que a gente está tentando utilizar. Essas equipes que estão ficando, que a gente está tirando o trabalho manual, através do RPA, você tira o trabalho manual, e dando uma nova ferramenta, e dando um novo sentido para o trabalho dela, entende? Então, assim, vai ter pessoas que não se adaptam, ok, a gente vai colocar elas em atividades que vão se adaptar a isso. Mas aquele mais convidativo, né, cara? Mas assim, porque a galera quer trabalhar no estratégico, quer fazer coisa diferente, né? Exatamente. Que só para deixar bem claro para quem está ouvindo, que às vezes é um tema um pouquinho fora do dia a dia, assim, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o BI para uma pequena organização, porque
no meu entendimento, se você tem um Excel, já dá para chamar de um BI MVP, Sim, ele, sim. 1.0. Ou seja, eu imputo alguns dados, eu vou imputar lá dados de venda. Tudo que foi vendido no mês, qual que foi o vendedor e qual que foi o ticket médio. Porra, esse vendedor aqui tá com um ticket médio maior do que aquele lá. Isso já é uma análise de dados que já dá para chamar de um BI 1.0 ali, né? Isso. Mas eu queria que você explicasse, assim, como é que funciona, ou para quem não faz, ou para quem não se ateve isso ainda, como que se inicia uma análise boa e quais são os primeiros passos para você aplicar isso na empresa? Eu acho que assim, se o cara for muito bom de Excel, ele vai chegar num resultado muito próximo do Power BI, tá? A única questão é que ele vai levar muito mais tempo. E quando ele precisar imputar mais dados, e mais dados, e mais dados, toda vez que ele coloca mais dados, ele vai ter que fazer o trabalho praticamente de novo, né? E com o Power BI, meio que você faz um script que uma vez que você analisou os dados, chegou a uma conclusão, você vai botar mais dados e aquela conclusão vai chegar pronta para você, vamos dizer assim. Faz sentido. O que a gente trabalha? Com índices, né? A gente sempre fala, a gente estuda muito, principalmente quando a gente fala de faculdades de MBA, fala de KPI, de indicadores, mas as empresas nem sempre utilizam, né? Ou se utiliza é num nível muito gerencial, muito alto nível. Você não vê pessoas, por exemplo, usando indicadores em áreas de operação. E deveria. Vou dar um exemplo bem simples. A gente tem lá recarga de celular, que é um dos produtos que a gente tem dentro do nosso core, dentro da utilização, dentro do nosso aplicativo. E aí, qual que é o índice de sucesso que a gente está tendo nessa recarga de celular? Será que não tem algum cliente que a gente não lançou uma tela nova e começou a ficar ruim a experiência do cliente? Como a gente mede isso? Antigamente se media como? Tinha um atendimento telefônico, alguém ligava e reclamava, a recarga de celular não está funcionando. Hoje em dia ninguém liga, vocês não ligam para reclamar, vocês simplesmente param de usar. E aí esse parar de usar, que é o Power BI, muito fácil, né? Vai nos dar essa força de ficar observando essa qualidade de serviço. Eu acho que hoje, olhar pela qualidade de serviço, qualquer negócio hoje, é a chave. Até na área comercial, imagino que você consiga ter o que na prática, você no dia a dia você consegue analisar dados, assim, quando você para analisar, ou tipo, com o teu time, assim, você lembra as principais conclusões, Marco, que você já teve que tomar, assim, baseado em dados, as mais recentes que você lembra, assim? Teve uma que a gente tomou até faz umas 2 semanas, que a gente não tinha uma informação, com o Power BI, uma pessoa leiga, né, uma pessoa comum, né, não TI, né? Não técnica. Não técnica, conseguiu buscar essa informação num banco de dados, trazer isso para uma tela de Power BI, a gente conseguiu ver o market share de um tipo de operações dentro do total. A gente olhando esse share, a gente via que ia precisar ser feito um investimento, né, não barato, né, um investimento caro, né, enfim, aqui tem coisas que eu não posso falar, mas enfim. Ele tá fazendo conta, né? Ele tá fazendo conta. Tava quase. Pega uma cachaça lá, por favor. Dá uma cachaça, por favor. Vamos pra festa aqui pra ver tudo. Mas enfim, a gente teria que fazer um investimento elevado para continuar tendo aquela operação com qualidade, mas a gente viu que o share que aquela empresa tinha era tão pequeno que a gente nunca teria payback desse investimento. Caraca. Então, nunca mesmo, assim. Nunca. Nem que se batesse todos os indicadores. O share era... O payback era 9 anos e meio. Caraca. Nunca. Né? Sim, tem tanta coisa que você pode fazer. Então... Que loucura, a informação trouxe na prática. Sim, né? imagina 6 anos e meio depois você tentando descobrir que ainda falta 3 anos para você conseguir. Exato. Então, é o tempo e E dinheiro economizado. economizado. Para bater 9 anos ainda. Exatamente. E na parte de venda, né, ajuda muito. Então a gente vê o emissor que está emitindo cartão, se ele saiu do desvio padrão para cima ou para baixo, o BI já vai nos avisar isso automaticamente, falando que esse cara saiu do desvio padrão, e a gente vai falar, pô, o que aconteceu? Se é para cima, vamos entender e replicar. Se é para baixo, vamos ver o que está acontecendo. E aí você chega em... porque a promotora pegou Covid, porque o... Sabe? Mas você consegue visualizar o que está fora do padrão
e encontrar um diagnóstico e fazer um plano Você de vê ação. as bandeiras amarelas ali, ó. Isso aqui Exatamente. tem uma coisa, vou ter que olhar E aqui. as verdes também, né? Cara, E as verdes também. O BI, assim, eu acho que é como se fosse o Waze de hoje em dia e antigamente o pessoal ia pro mapa, Yuri. Né? Alugava-se um GPS para usar os carros. Garmin, assim. né? Garmin. E veja como é E injusto, hoje tem né? um Waze agora aí, né? Que é o BI. Faz sentido. E veja como é injusto, né? A gente fala que os colaboradores eles têm que ser maduros, que eles têm que se autogerenciar, mas a gente não dá dados para eles, ou seja, não dá informação, como a gente espera que, né, a gente tenha maturidade nas equipes. Então, acho que essa visão aí é um pouco dessa maturidade que a gente tem que dar para as equipes. Eu acho que é basicamente isso. Nossa, muito Bem massa. legal. Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu acho que vocês são muito especialistas nisso, porque transformação digital é o tema. Tipo assim, cara, varejista que virou em banco, que virou empresa de tecnologia, que está se transformando o dia inteiro. A gente fala muito de transformação digital, eu acho que ficou muito mainstream esse tema, assim, transformação digital. Mas na prática, assim, cara, como que você implementa estratégias para transformação digital, estrategicamente falando? Até a gente viu que no meio da pandemia vocês foram o primeiro ou o único, não sei, a lançar pagamento por reconhecimento facial. Então, assim, vocês estão constantemente se transformando e recriando o negócio, mas falando para empresas em geral, cara, como que você faz para você conseguir entrar numa transformação real digital e conseguir fazer essas pivotagens tão grandes numa empresa assim, centenária? Cara, esse negócio de pagamento por reconhecimento facial é um perigo isso aí, hein, cara. Tô pensando aqui, o cara tá dormindo lá, a mulher com o telefone, pega o telefone, bota na cara do caboclo ali, tapar, o cara... Cara, seu não. Acabou o controle, velho. Medo do Guilherme. Por isso que você bota o digital do dedão faz tempo, né, mano? Tá louco, cara. O dedão no pé dele que é digital pra liberar o celular. Atualizar a tecnologia, ele sempre coloca não no celular. Tudo que é atualizar, ele bota não. Ele tem medo da... Aceitar os cookies? Não. Legal. Eu achei interessante a pergunta, mas eu acho que a gente sempre gosta de tocar na causa e na raiz, e a gente vê que a transformação digital e o digital e a tecnologia, eles são o meio e eles não são o fim. Né? O fim é o relacionamento. Se você for para um varejista e perguntar o porquê que ele está com a Zenf, é claro, nossa tecnologia é muito boa, mas ele vai responder que é por causa do relacionamento. É porque a gente tem atendimento, porque quando deu um problema, sábado, 9 horas da noite, a gente deu um jeito de atender. Porque ele tem... É o relacionamento. E pro nosso pessoal, eu digo para os nossos colaboradores, a gente tem um propósito muito forte. Né? E eu acho que sem um propósito, a gente não tem uma transformação digital de qualidade. Né? O nosso propósito é aprovar crédito em 5 minutos num supermercado. Pô, a gente aprovar crédito em 5 minutos no supermercado, a gente está fazendo uma família ser alimentada. A gente está fazendo uma família que ia gastar R$100 e comer polenta, comprar uma carne, comprar um frango. Ao mesmo tempo que a gente está dando a possibilidade de renda para essa família, né, de consumo, a gente está aumentando o ticket médio do varejista. E a gente aumentando a venda desse varejista... ele vai conseguir abrir mais uma loja e contratar mais pessoas, né? E a gente fazendo tudo isso para o pessoa física e para o varejista, a gente vai conseguir crescer, perpetuar essa história por mais 130 anos, contratar mais pessoas. E mais um detalhe, né? Um ecossistema animal, hein? Um ecossistema top. E tem mais um valor aí que eu aprendi bastante durante essa jornada, é que a gente tem que se preocupar com o cliente, tá? Então, a gente fez muitas ações hoje para não deixar com que o cliente se endivide. Isso é interessantíssimo, tá? Então, muitas ações que se visava lucro, bastante lucro, foram simplesmente deixadas de lado, porque realmente se pensar em não endividar o cliente. Porque Cara, tá falando... uma curiosidade isso aí que você estava falando legal, no cara. começo. Talvez, aliás, para quem não conhece Zenf, né, que vocês podem colocar melhor, mas a gente brincou no começo aqui nos bastidores, falou, mas qual que é o foco, né? C, D, E, F, G, todo mundo que, né? Porque até acho que no AB tem bastante gente brigando, né? Classe Vocês social, devem ter, né? obviamente, alguns concorrentes que brigam nessas classes, mas eu queria te perguntar o seguinte, quando você foca neste público, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Talvez da minha venha isso, mas né, de outras pessoas não. Cara, e aí? Como é que é a inadimplência? Tendo em vista a pandemia, a crise, como é que tá isso na prática, assim? E aí você traz esse ponto da inadimplência e fala, calma aí. Como é que tá isso na prática? Porque a gente vê que essa classe é que mais sofre. Porra, sim. o quilo do tomate, você viu como é que o quilo do tomate, velho? Tá caro pra caramba. Aí o cara pega o crédito pra comprar 1 quilo de tomate. Mas brincadeira à parte, como é que tá isso na prática?
A gente utiliza, ao longo desse tempo, a gente teve bastante pessoas que nos ajudaram aí com behavior score, que são cálculos de comportamento, né, que são behavior de comportamental. Então a gente aprendeu bastante com especialistas que nos ensinaram de fora e hoje a gente vem replicando essa mesma situação. Então o que acontece é que a gente entra no mercado, sabe que vai tomar um certo prejuízo durante um período pequeno de tempo, mas sabe que depois a gente vai ter dados e vai conseguir manter a inadimplência. Então a gente cresce de uma maneira orgânica, é um crescimento orgânico. Então você não vai ver, por exemplo, a Zenf falando assim, nós vamos expandir para o Brasil inteiro amanhã. Não vai acontecer isso. Isso vai ser assim, muito planejado essas situações, para que justamente tenha um cálculo muito correto entre você segurar a inadimplência. Então, o nosso vice-presidente lá, inclusive, o Belzac, ele cuida muito dessa questão aí, realmente tem os números muito muito cuidados, números muito precisos em relação a sempre, gente, vamos segurar um pouco expansões ou não, vamos expandir. Então, esse cuidado está na hora de conceder o crédito. Não adianta falar agora quando a economia já está esquisita, não adianta você falar depois já não adianta. Então, quando a economia está muito aquecida, coisa parecida, a gente não se emociona demais no sentido, vamos dar crédito para todo mundo, né? Então, eu acho que essa maneira orgânica ela tem que ser contínua. Então, hoje, o que a gente consegue manter nossa inadimplência aí sob controle, vamos dizer assim, né? Porque a gente realmente está concedendo crédito de uma maneira cautelosa, tá? Cara, eu queria entender até a visão de vocês de mercado, assim, porque quando você fala de transformação digital, vocês estão dentro, assim, da economia do bairro, né? A economia, tipo, aquela economia, assim, dia a dia, mais informal e tudo mais. E até trazendo uma referência aqui, né? Eu lembro atrás, quando foi para lançar o Pix e tudo mais, e começou, na verdade, o pagamento por aproximação do celular. Falava-se muito, cara, a China pulou o cartão de crédito porque o comércio local deles já era via QR Code há muito tempo, né? Só que quando você olha para talvez a economia brasileira, o varejista super local, ainda a gente pode falar que está muito atrasado, assim, né? Como que é a visão de vocês sobre a transformação digital do pequeno varejista dentro da comunidade que está lá no lugar que é classe D e E, por exemplo? A gente lançou o pagamento com QR Code no ano passado. Está sendo um grande sucesso aí. Eu fui para a China algumas vezes já. E, inclusive, tem uma história interessante, mudando o assunto. Que, em 2019, aqui estava bombando aquelas bicicletas e patinetes que ficavam na rua. Yellow, green, enfim. Quando eu fui para a China em 2015... as bicicletas de lá já estavam velhas. Você via as bicicletas velhas na rua, os patinetes velhos, porque eles realmente estão à frente, né? E quando você tem lá 2 bilhões de pessoas num país do tamanho do Brasil, territorialmente, você tem diversos desafios de mobilidade, de pagamento, de formalização, né? A informalidade é muito forte, tem, enfim, diversas outras questões de higiene, lá é muito mais complicado. Mas a dificuldade, ela acaba, como o Everton falou no começo, a dificuldade, a concorrência, ela acaba fazendo a empresa como um todo crescer, né? Então a gente lançou o QR Code, mas com o intuito de fazer com que o pequeno varejista de bairro, do interior, ele também consiga ser um emissor de cartão Zenf, né? Então, hoje a gente não atende esse varejista muito pequeno, né, por uma questão logística, né? A gente tem um sistema, esse sistema tem que ser implantado, tem que ter um treinamento nesse sistema. É como se você fosse implantar um sistema de RP na loja, né? Um sistema de caixa. Vai uma pessoa lá e vai te ensinar o que você tem que fazer, onde você tem que clicar, como você cadastra o produto. É a mesma coisa. O que a gente pensa? A gente chama esse projeto de microemissor. Então, a gente criou lá atrás, né, que foi uma ideia do Everton até, o cartão expresso, né? O que é o cartão expresso? O cliente vai no varejo, tem o crédito aprovado na hora, e ele já sai com um cartão físico, né? Ele vincula esse cartão ao nome do cliente, depois da aprovação do crédito, o cliente sai com o cartão físico, podendo comprar na hora e fica com esse cartão para o resto da vida, né? Mas precisa ter o sistema, precisa ter essa implantação. Aí, o Everton também, junto... O Everton trabalha, mano.
Ele pedir um aumento amanhã, Tá garantido, tá garantido. Depois compartilha na empresa Manda o pro seu podcast. roteiro lá no né? WhatsApp, fala aí, ó, quantas vezes citou meu nome aqui? Paguei lá pra mim. Mas eu falo Everton, mas é a equipe toda aí. Mas é o time, né? É o time. A gente criou um negócio chamado autopreenchimento. Então, o que acontecia? O cliente ia no varejo e ele pedia um crédito para um funcionário da loja ou para uma promotora. Só que isso gerava um constrangimento para algumas pessoas, né? Mesmo elas precisando do crédito, ela fala assim, poxa, eu não sei se eu vou ser aprovado, então eu não vou falar porque eu conheço a pessoa do mercado e ela vai saber que eu tenho alguma pendência de crédito ou, enfim, não vai ser legal. E aí a gente criou o autopreenchimento, que é uma placa com QR Code e a pessoa pode fazer a solicitação do celular dela, sem interação humana. Né? Mas isso é bem recente que você conseguiu trazer essa cultura do QR Code para classes mais simples. Esse já tem uns 4, 5 anos. Não, cara, funciona faz tempo já. Mas não como meio de pagamento ainda, né? Eu vou chegar no meio de pagamento. Esse é para solicitação do crédito. Como cadastro, a gente chegou até a fazer um design thinking lá antes para ter certeza que o negócio ia pegar e realmente a gente viu que esse constrangimento aí era um dos pontos chaves aí, sabe? Então, o que vocês fizeram na prática? Vocês juntaram uma porrada de cliente e fizeram uma pesquisa? Como é que foi essa decisão exatamente? Não, foi um design thinking mesmo. Né? Aquele processo que você fica 5 dias, explica que é o pessoal da funciona. Google, né? É um processo em que no primeiro dia você faz um brainstorm com o pessoal de todas as áreas da empresa, com marketing, atendimento, cadastro. No segundo dia você desenha possíveis soluções, né? Então você tem as etapas e no quarto dia você vai até o cliente, entrevista o cliente, faz um protótipo do cliente, mostra para o cliente, né? Eu realmente não me recordo de todos as passos, né? Mas são 5 dias onde você tem que entregar para um cliente usar como se fosse um protótipo fake, MVP, né? Um protótipo fake. E aí sente com o cliente para ver se funciona, né? E aí a partir dessa situação, né? Desse processo a gente chegou nesse autopreenchimento aí que foi a solução. Claro que a solução demorou mais 6 meses para ser feita, né? Isso era só um processo. Mas a gente viu a necessidade, foi a campo para entender se o cliente realmente queria isso. Mas esse não é o final, tá? Tem mais uma... Tem mais um... Aí o cara começou a poder solicitar o crédito do celular dele. Quando ele tinha a mensagem que o crédito era aprovado, ele chegava num lugar da loja e falava assim, foi aprovado, eu quero fazer minha compra. A pessoa pegava o cartão e ele já saía com o cartão expresso, né, que a gente chama de cartão expresso, mas ele saía com o cartão dele pronto para comprar. Beleza. Impresso já se diz, né? O cartão. Isso, o cartão dele. Tal, cartão legal. dele. Nomezinho Isso, dele, o nome do lojista, bandeira Zenf, sai com senha, com segurança, enfim. Top. Acesso ao aplicativo. Aí, beleza. Legal, mas eu continuo atendendo só o grande. Porque eu não tenho como fazer um lote de cartão pro varejista pequenininho, fazer essa implantação, né? Aí o que a gente chegou? Pô, ano passado entrou o pagamento via QR Code. Então que o cliente ele pode entrar no aplicativo sem o cartão e pagar por QR Code, né? Igual o nosso concorrente verde, que eu não vou fazer propaganda para falar. Né? Nem falar. Nem pensei em ninguém. O quê? E aí, a gente tem a solicitação do crédito por autopreenchimento e a gente tem a compra por QR Code. Se a gente tem a compra por QR Code, ele não vai precisar mais do cartão expresso, porque ele consegue fazer a compra por QR Code. Então a gente está lançando agora, daqui 17 de maio. 17 de maio aqui, ao vivo. Ao vivo não. Que dia mesmo, cara? 17 de maio, eu acho, ou 18 de maio, que vai entrar esse projeto de microemissor. Que o cliente pequenininho, pensa lá numa cidade do interior do Paraná que tenha 5 mil habitantes, né, que fica longe de todos os lugares que a gente tem atendimento. Esse cliente, ele vai poder ter uma placa na loja pro cliente, esse varejista vai poder ter uma placa na loja para o cliente dele solicitar o cartão, ter o crédito aprovado na hora e fazer a primeira compra via QR Code. Da hora. Né? E aí você vê valor de fato, porque esse cliente, esse varejista, ele é um varejista que ele tem uma loja do tamanho dessa salinha, Sim. né? Que fecha para almoço. Com certeza. Que quem é o atendente é a dona, né?
E você começa a agregar valor, porque aí para esse cliente, essa cidade do interior, às vezes ela não tem nenhuma agência da Caixa Econômica. Certeza. Né? Cara, e fomenta todo aquele ecossistema que você falou, né? Pra vender Fomenta mais, todo vai aquele ter- ecossistema. Você vai dar mais aumentar o crédito pra ticket galera. médio da dona bizantina, da lojinha. A gente Você vai continua dar o no varejo. crédito. Ou seja, a gente continua fazendo... Varejo, sai a raiz é o varejo. varejo ali, né? O Muito Pix massa. pra vocês é um concorrente ou um aliado de alguma Não, forma? a gente faz Pix recebedor, Pix saque, Pix troco, porque a gente se posiciona como um banco do varejo. Né? Integrador, que do jeito que o cara quiser pagar, você vai colocar. Essa é a ideia. Cara, eu anotei um negócio aqui que é meio bobo, assim, mas pode ser que cara, Não, a gente tá vendo provavelmente é muita bem bobo. coisa, assim, sabe? Bitcoin, NFT, tem um monte de... Sabe aquelas coisas mirabolantes agora que estão sendo faladas, né? Na verdade não tem nada de mirabolante, mas enfim, para vocês é muito simples. O que já pegou, o que flopou, o que é, tipo, sabe aquela coisa falando, olha, a gente tá olhando isso aqui. Para onde que a gente tá olhando como meio de pagamento, além do Pix, que, pô, tá todo mundo utilizando? O Gui tem um grande amigo dele que queria fazer maquininha de cartão de crédito via Bitcoin, né, Gui? Pode falar o nome da pessoa? Já dá pra falar, tá até preso, né? Não. O cara não vai escutar, ele tá preso, mas... Não era amigo não, mas a gente escutou disso de um cara que era um golpe e tudo mais, foi bem legal. Não, que o cara criou o banco Bitcoin aqui, dá pra falar, o cara Sim. tá preso mesmo. E aí a gente foi lá com esse projeto. O cara vai sair, Aí o papo é raiz, então não tem problema. E aí o que acontece? Ele tá cheio de processo, ele não vai processar nós. Tem que tomar cuidado com as coisas dele. E, cara, a gente foi lá com esse projeto que ele queria viabilizar. E a gente levou essa ideia pra ele. Foi muito legal. Isso faz uns 6, 7 anos. Falou, cara, vamos colocar. O cara pagar com a maquininha e pagar com o Bitcoin. Hoje, olhando pra trás, acho uma grande besteira. É flopar legalzaço, assim, sabe? Não acho que ia dar certo. Mas e aí? Ó, Na a gente Funciona, hein? já está desenvolvendo, né, dentro do nosso portfólio para que as pessoas que tiverem conta com a gente no banco tenham a possibilidade de investir em Bitcoin ou outras ferramentas. Então, a gente vai fazer isso através de um provedor, de um parceiro, né? Nós não vamos fazer isso, mas vamos fazer através de um parceiro. Então, a gente vai ter essa possibilidade. Eu acho que, como tem muito investidor fazendo isso, a gente tem que estar na mesma onda. Eu acho que isso é uma das coisas que talvez para o futuro fique a situação, por N situações. Eu acho que falar de Bitcoin e de moeda baseado, né, nessa tecnologia blockchain, e dá acho que só um capítulo inteiro ou vários capítulos aí de um podcast, né? Certeza. Mas basicamente, assim, eu acho que... Os caras são muito polidos, hein, velho? Você vê a gente fala, vai flopar, adorei. isso é uma merda. O cara fala, não, a gente tá aqui acompanhando. Mas tem que ter um isso aí e equilíbrio. tal. tem que ter um equilíbrio. Só falar besteira não dá. Mas assim, a gente utilizar a blockchain para as estruturas, a gente já pensou, na velocidade que a gente precisa hoje não dá. Né? Ou seja, trocar nossa tecnologia hoje não dá, não funciona, né? Por enquanto, ele demora demais um processo. Então, Pô, tem a gente distração não pra vai. caramba, né, Everton? Tem o quê? Tem distração pra caramba, né? Tipo, um monte de coisas surgindo e você, pô, como é Tem que vários vai objetos deixar isso aqui, brilhantes botar isso no aqui meio no do board ou não, Isso né, até que eu Louco, né, cara? queria perguntar, assim, por curiosidade mesmo, porque o que eu, escutando vocês falar, assim, eu entendo que vocês estão sempre pensando em como entregar 100% para os clientes de vocês. Esse cliente tem uma demanda, vamos ver se essa demanda a gente consegue resolver. Né? E como A que nossa gangorra tem dois problemas, né? Um monte de tecnologia saindo, a gente pega ela ou não pega, né? Pega Entra ou nessa pega. onda ou não entra? Entra ou não entra, Sim, né? e aí, até completando a pergunta, como que vocês fazem isso? É uma reunião mensal, semanal, quinzenal, para entender assim, bom, vamos para esse lado, não vamos, para acompanhar essas mudanças, porque elas são muito grandes, né? Então, o que você tem que dizer não, né? Porque, obviamente, tem muita coisa que vocês têm que dizer não. E como é que vocês tomam essas decisões hoje dentro do grupo? É um conselho, reunião, estratégia? Como é que funciona? O Marco contou no começo, pô. Chega lá, olha a foto do trisavô lá e fala... Ele usaria Bitcoin? Aí o cara volta e fala, não, deixa quieto, tem que falar um negócio, uma ideia aí, mas deixa quieto. Isso que ele falou no começo, assim, até é muito interessante, porque, de certa forma, é uma pressão boa, né? Mas também, se a gente trabalha só na pressão, não, com acredito eu, certeza. a gente Não não inova. erra nunca, mas também não inova, né? Exatamente. Então, se a gente não está A gente- errando, é porque não está inovando, né? A Tem gente uma- tem, né, reuniões, mas eu acho que comunicação é tudo. A gente se comunica demais com o pessoal internamente, né? A gente tem a reunião matinal, que a gente envolve toda a gestão de coordenação, gerência, diretoria, Todo dia? vice-presidência, todos os dias às 8h45 da manhã. Caramba, que Ela vai legal. até às 9, mais ou menos, e a gente basicamente relata problemas, né? Então, Começar o dia já com sangue no começar o dia já para resolver os problemas. Então, teve um problema de atendimento, teve um problema no crédito, teve um... Enfim, o que a gente fez, o que a Começa gente fez chorando. para A corrigir. diretoria se reúne ou qual Não, quem tá nessa reunião? Toda a gestão, coordenação, especialista, gerente, diretoria, presidência, tá todo mundo nessa reunião. Aí a gente tem uma vez por semana reunião de portfólio, que aí é uma reunião de diretoria,
que aí a gente prioriza o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E a gente tem mensal uma reunião do conselho. Né? Cara, que legal, hein? Então, basicamente... no dia a dia, eu fiquei curioso, mano. Todo dia, imagina que legal. Mas é 15 minutos, é rápido, né? Já vi algumas, É, tinha 15 aquele minutos. dele, né? Que a gente fala. Isso. Mas daí alguém puxa e fala, o problema de ontem foi isso aqui. Não dá pra todo mundo comentar, né? Tchau. Não, Tem um mediador aí, né? o vice-presidente, né? O vice-presidente. O nosso Ó, gente, o problema de vice-presidente ontem é isso aqui, o bicho pegou, só pra deixar claro pra vocês. Bom dia, vamos trabalhar. Não, e aí, assim, Mas tem que resolver. O grande Tem que resolver. questão é que para botar a luz nos problemas, para não chegar naquele problema assim, o cliente cancelou com a gente alguma coisa e o problema estava se arrastando por 3 meses, 2 meses. Então, a ideia é jogar ao vento mesmo, porque alguém tem que sair dali com... É meu problema, Na né? prática, vocês já colhem, você vê o benefício disso? Tipo, se não se fizesse isso hoje, o que teria acontecido? Ah, muita coisa. Várias coisas teriam Muita passado coisa. despercebido, vários Muito. problemas, sabe? Tipo, Cara, muito legal a ideia. Porque aí tem o problema do corporativismo, né? Legal isso aí, mano. Tem um problema do corporativismo onde você fala assim, eu fiz alguma coisa errada, o Marco ficou sabendo e falou, Marco, não fala que eu não falo o teu. Então tem o problema do corporativismo, né? Aqui. Então quando você tem ali a reunião e sabe que é para aquilo e ninguém vai se ofender por estar colocando luz no problema, cria-se uma rotina que sabe que ali tá todo mundo exposto, né? Então... Top Cara, demais. qual que foi o... Sobre o que você comentou da foto do bisavô, né? Pode ficar tranquila, eu corro bastante risco. Mas é uma história legal, né? Que ela fala o seguinte. O meu pai falou para mim, filho, eu prefiro que você corte um sinal vermelho no trânsito, mas com toda a atenção do mundo, do que você passe um verde sem atenção. Então, é melhor você arriscar, mas tendo, sabendo todas as informações e todas as variáveis, do que você achar que está com tudo na mão e acabar cometendo um erro simples, isso, né? Cara, muito legal. Então tem bastante sabedoria aí nessa frase. E né? assim, a gente gosta sempre de falar dos momentos difíceis, assim, porque a gente sabe que toda empresa passa, uma empresa de 1 ano passa por momentos difíceis, imagina uma de 130, né? Teve um momento, assim, que foi o mais difícil da Zenf até hoje, ou algo que foi muito marcante e que trouxe os maiores aprendizados, ou grandes aprendizados, assim? A pandemia, né? A pandemia foi o grande... A pandemia foi boom, acabou assim, sendo muito bom, mas quando fechou tudo, a gente teve um problema muito grande, porque além de as pessoas perderem o emprego no início, né, e a gente ter sentir isso na inadimplência, a maioria das faturas dos cartões são pagas na loja. E as lojas estavam fechadas. Caraca. Então foi um grande desafio, assim. Graças a Deus a gente é bem conservador, por isso a gente está há 130 anos e não teve problema, mas não teve problema por ser conservador e por agir rápido, Mas o né? que vocês fizeram na hora? Foi trocado, a gente começou a usar a tecnologia. A sorte nossa é que a gente tinha muitas coisas em teste, né? Por exemplo, a parte da fatura, que não era bem um teste, mas ela já estava digital, então a gente virou esse processo rapidamente para digital, SMS, WhatsApp, né? Mudamos a forma de se comunicar com esse cliente, né? Por exemplo, a telefonia era uma coisa que a gente não tinha. Então a gente teve que fazer aí um varal tecnológico aí para disponibilizar atendimento telefônico para essas pessoas em casa, né? O home office a gente testava na TI. A única área que testava home office era a TI. Né? Cara, eu tenho uma já curiosidade tinha um nessa linha, porque Já tinha um teste, pelo menos. Tinha teste. eu sempre, pô, pra vocês contarem o segredo, vocês já contaram mais ou menos, né? Você vai na Renner, né? Vai na C&A, ali os caras, os caras são chatos, né, mano? Os caras ficam, já tem o cartão, 10%, não sei o quê. E aí eu sempre imaginei, falei, cara, isso aqui deve dar uma recompra legalzinha, hein, cara, os caras ficam forçando, né? E essa questão do cara pagar na loja, não me parece que era só um negócio, tipo, a pandemia, pô, né, tivemos que nos adaptar aqui porque a loja estava fechada. Mas é puta estratégico isso, né? O cara paga na loja e compra de novo. Claro. Como é que é essa curiosidade da recompra aí? Como é que faz pro cara comprar de novo usando o cartão? O limite libera na hora, né? Não, pagou já na isso hora. é uma Essa é merda. essa é a grande sacada, né? Porque se você pagar no banco, você pode pagar no banco, pode pagar, mas ele demora para compensar. Né? Que o tempo do boleto ele demora para compensar. Então o teu limite ele vai voltar daqui 3 dias. Se você pagar na loja, o limite libera na hora.
Já pode acabar com o limite na hora. E ele vai com o dinheiro na loja, paga e já tem limite para fazer a compra nova. E já estoura o limite. Ele paga o limite e estoura o limite. Claro. Exatamente. Mas uma curiosidade, isso aí fomenta bastante. Fomenta o fluxo em loja, né? Bastante, Então, assim, hoje a gente tem um dado assim, né? Ele aumenta o fluxo em loja. A gente nunca conseguiu contabilizar enquanto aumenta, mas aumenta. Ele aumenta o ticket médio na primeira compra em 400%. Tá? Isso é dado real. 400%? 400% na primeira compra. Por pagar com cartão na Zenf. Olha, eu pagar com dinheiro. Isso. É que daí o que acontece? Vamos fazer um exemplo. Ele chega com R$100 na loja. Tá. Ele vai comprar os R$100. A gente aprova 400 para ele. Saquei. Ele vai gastar os R$100 mais os 400 que a gente aprovou. Cara, que tesão. Acabei de ver Então- minha mãe nessa loja. Recebendo o cartão da Zenf, assim, tá E ligado? ela tem tipo uns 8 cartões assim. Pô, velho. Cara, mas assim, ó, Os caras estão ferrando minha velhinha, sério, mano. Agora eu tô Isso, cara, isso Culpa salva... dela. Culpa sempre. Isso salva muito, porque assim, ó, quando eu tive que participar da primeira entrevista de emprego, eu falei, cara, eu não tenho roupa social, como é que eu vou para essa entrevista? E eu também não tinha conta em banco, isso há muito tempo atrás. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Daí eu fui numa, né, C&A, na época, Renner e tal, e fiz o cartão da empresa. E aí eu ganhei um limite, porque eu também falei, e agora, né? Ganhei esse limite e usei ele inteiro lá na hora também. Isso. E parcelei em 12 vezes, enfim, né? Então isso me salvou, cara, porque como é que eu ia fazer? Pagamento em loja, a gente não tem dados mesmo dessa informação, mas alguns clientes falam que 10% desse pessoal, né, aumenta as vendas dele só de quem foi pagar volta no mesmo momento. uma Cara, estratégia. mas assim, Mas eu vou fazer um comentário rápido. Eu lembrei de um negócio raiz, cara. É que às vezes o cara nasce numa família boa, tipo o Yuri, assim, nunca teve esse problema. O cara nasce pobre, Quero ver. a forma dele, Interior, tipo, o não truco tem, dele não tem. com outro amigo da mesma classe, é falar, quanto você tem de limite, mano? Fala, tem 5 pau de limite, irmão. Entendeu? O cara tá fudido. Pô, só tenho 2 ali na CA, na Renner. Eu lembro dessa fase, cara. E era assim, o cara controlava o limite, cara. Tinha Lembra de moral, ver os caras, foda. não tinha isso aí, né? Bons tempos. Cara, Mas aí complementando, a gente tem... aumenta 400% o limite na primeira compra. Nossa, hein, cara. Ele é um meio de pagamento que tem um ticket médio 35% superior aos demais meios de pagamento. Então, se você pegar o ticket médio do cartão Zenf na loja, o cartão próprio, né? Bandeira Zenf, ele vai ter 35% superior ao dinheiro, ele vai ser 35% superior ao débito, 35% às outras bandeiras de cartão de crédito, porque ele é o que acrescenta. E aí que é feita a mágica para o varejista, porque a gente aumentando 400 na primeira compra, 35% nas compras recorrentes, a gente consegue aumentar o faturamento da loja em 16%. Caraca, só 16 só ainda, porque, pô, mal, velho. só por comecei a Sabe emitir muito mais, o cartão pô, lá dentro. Já é alto pra caramba, mas pensei até em mais. Não, eu tô falando Mas de o supermercado, faturamento né? total, Tô falando né? de supermercado. Claro. Supermercado é 16%. Cara, 10%. Confecção chega a 40%. É isso que eu ia imaginar. A ficção que é Cara, mas você fortíssima. tá ficando louco. 16% do supermercado, você É muda, muita coisa. muda a realidade, É cara. que às vezes parece pouco, muda mas o negócio do cara mesmo. Fica o lucro do cara Varejo tem. vive de ponto de equilíbrio, né? Total. E 15% acima do ponto de equilíbrio é onde ter o um cara mês ganha dinheiro. maravilhoso ou um mês... É onde o cara ganha dinheiro. E até assim, pra entender um pouco de visão de futuro de vocês, se encaminhando pro nosso final aqui. Nem parece, já deu 1 hora. Viu? Pois é. A conversa boa é assim, mano. Tem que gravar o segundo com eles aqui, né? Vocês, nascendo como varejistas, têm esse DNA muito do varejista físico. O mercado de e-commerce, mercado enfim, tudo que está indo para o digital é cada vez maior. Eu queria entender um pouquinho como que vocês olham o impacto disso na Zenf e como que vocês devem estar também pensando cada vez mais em se aproveitar aí para outras verticais, ou enfim, vocês olham, por exemplo, quando se fala de classe C, D e E, que isso está muito próximo de digitalização total do mercado, assim, ou muito maior? Tipo, hoje você vê em grandes centros, o cara já não tá parando de fazer mercado. O cara tá comprando dentro do Rappi, dentro do iFood, tem vários aplicativos que estão fazendo isso, né? Vocês não têm medo disso porque o mercado de vocês está meio blindado por ser uma classe mais simples? Ou não? Eu já tô lá na frente e vocês não sabem. Não, a gente tem medo disso, sim. A gente pensa nisso todos os dias. Nessa mudança de consumo e a gente se adapta a cada dia, né? Então, é um desafio maior o online, porque no online a gente tem... Enquanto máquinas de cartões aí a gente tem umas 10 ou 12, né, que fazem esse acesso, você tem a Cielo, a Rede, enfim. No mundo digital a gente tem 1000 gateways de pagamento.
Então é um desafio grande a gente ser aceito nesses 1000 gateways, mas a nossa penetração está aumentando a cada dia. A gente se preocupa nisso. Existe uma mudança de comportamento de compra independente da classe social. E a gente se prepara para isso todos os dias, sempre pensando no próximo passo, né? O banco ele veio pensando no próximo passo. E agora, com o banco, qual será o próximo passo? Né? E o banco, a gente tem esse desafio de levar o banco para o varejista, entregar isso na mão do varejista, ele utilizar ele como uma ferramenta. Então, essa que é a ideia, né? A gente montar essas ferramentas nos processos para que o varejista possa se beneficiar desse banco. Esse banco não é para a gente. Nisso aí, né? Você falando de banco aí, a gente está no momento de, os bancos digitais, Nubank, não sei o quê, todo mundo falando disso. E, vocês também estão no game. E aí, cara, assim, tipo, pro consumidor, a gente já pode olhar e falar assim, cara, Itaú, Bradesco, tá fadado a, sabe, a gente vai largando, o cara aceita com facilidade hoje para um outro banco, assim, como é que é o nível de dificuldade? Porque a gente fala o tempo todo aqui de bandeira de cartão, e o banco, né, às vezes acaba, ele faz parte disso tudo, né? Mas como é que é o banco, para operar o banco em si? Mudança de comportamento já, estudo já, não só brasileiro, tá? Tem internacional, estudo que se tem mais de uma conta. Então, hoje, o comportamento do cliente é não ter mais uma conta. Antigamente você conseguia ser fiel àquele banco, né? Então, por isso que esses bancos hoje eles estão muito próprio Itaú, Bradesco, você tinha uma conta e é lá que você ia ficar. Raramente você mudava de conta, até porque era difícil mudar. Então, hoje em dia o que se vê é contas para fins diferentes. Então, muita gente abre uma conta só para guardar dinheiro para o casamento, ou uma compra para fazer a compra do mês, o supermercado e tal, outra compra para, sei lá, uma conta para deixar Pix pro assaltante. Pior né? Cara, isso então, aí tá muito forte. Então... Você tem algum tipo de dado, cara? Porque isso aí tá muito forte, né? A gente comprar celular pra pegar Pix. Fraude é um problema, né? Inclusive na parte de internet aí, o nível de fraude é muito grande. Total. Mas a gente... Tem uma curiosidade nisso aí. Quem que paga a conta, velho? Quando dá uma cagada? Depende. Depende de quem grita mais alto. Na grande maioria o mais fraco. Vou dar um exemplo prático. A gente tava viajando esses dias, os caras compraram no meu cartão 8 vezes na loja Nike, assim, sabe? Aí eu uso ela. Aí, o cara tem bom gosto, pelo menos, né? Cara, também. Nem eu compro na Nike, falei, lazarento. Aí eu apliquei pro banco, falei pra gerente, cara, cancelou na boa, assim, pelo histórico lá e tal. Mas eu fiquei pensando assim, tipo, cara, é a Nike que paga essa conta? É o Bradesco? É a Elo? Quem que paga a conta, mano? Depende do tipo da fraude. Se for uma fraude onde não foi feitas as devidas validações, tal, de segurança, o próprio lojista pode, em determinadas situações, arcar. Mas a grande maioria das vezes é a operadora. Depende se o produto foi enviado também, né? Entendi. Sim. 99% dos casos quando a gente vende no online acontece isso, eu pago a conta. Porque a gente até entra com uma recorrência lá, né, contra a operadora, e eles colocam em análise e fica em eterna vitalícia análise. Você coloca, entra no sistema para ver como é que tá a análise. Para compras online, hoje você tem... Quem vende online tem que contratar um software específico para comportamento aí. O número de fraudes no Brasil para compras online, com cartão, sem cartão, não importa. É gigantesco aí, né? Assim, a gente tem lá os pacotes, assim, né? Por exemplo, seguro e tal. Só que daí a gente contratou uma empresa para ter menos golpes e ao mesmo tempo essa empresa diminuiu a venda em 30%, porque ela bloqueava todo mundo. Eu falei, não adianta, eu prefiro ter uma perda e continuar vendendo do que, né, bloquear 100%. Muito bom, galera. Acho que a gente vai ter que se encaminhar pros finalmente aqui, infelizmente. Pô, cara, faltou só uma pergunta importante. Faz a pergunta importante. Colocaram na pauta, que a gente ficou olhando a pauta, né? O tal do Marco, cara, é cantor, velho. Ele tá justificando um jogo pra cacete. Pega o violão, pega o violão, vamos ver se o cara é cantor mesmo. Se procurar você no Instagram, vai achar que você... É isso aí, Marco? É isso aí. Não, na verdade, é um hobby, né? Eu vou me estender aqui, então. Aí, cara. Não, eu sempre gostei de comunicação. Eu tô na empresa da família fazem 3 anos, né? Antes eu tive loja de bijuteria em shopping, tive 8 lojas, eu trabalhei em agência de publicidade, eu fiz economia e um dos meus hobbies era cantar. Fazia aula de canto, fiz até um abraço pra Paola, que é minha professora de canto, que ela deu aula pro Milton Nascimento de canto. Legal. Mas eu não canto, mas eu não canto também como ele, né? Nivelou agora. Mas é engraçado, né? Você sabe que daí eu cantava e tal, eu tinha loja, aí um cara de um restaurante ele falou assim, pô, Marco, você podia começar a vir cantar aqui.
falei, opa, fechou, né? Quanto é que você vai me pagar? Ele falou assim, ó, eu consigo pagar R$100 pra você cantar das 6 da tarde às 11 da noite. Pô, fechou. Falei, fechou, né? Vamos lá, né? Então, escravo, mas trabalho escravo, Uma mas vamos aguinha, lá, pelo vamos menos. lá, né? Pô, eu tô fazendo o que eu gosto, né? Cantar. E aí eu fui, cantei umas 4 vezes, cara, mas tive que parar. Porque o restaurante fechou. Porque o cara se cantou muito Eu não vou nem perguntar o nome do Não restaurante. sei, não Você cantou tão bem que o sei. restaurante fechou, O mano. cara ia bem, cara. O restaurante ia bem. Ele pensou bem, não precisa cantar, mano. Tá de O boa. restaurante fechou e aí... E ele tava indo bem 4 dias antes, mano. Pois é, você vê que coisa. Muito bom, galera. Obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pela história da Zenf, que veio mais 130 anos aí pela Sensacional. frente, né? Vai fazer 130 agora. Vai ter uma festinha, mano? Agora, Vai ter festinha, vamos lá. É? Dia 2 de junho. Cara, Aí, ó. a gente é parceiro de vocês agora, né? Ah, isso aí. Vai o seu cartão, Zenf. Leva seu cartãozinho Zenf, paga na entrada. Só entra se tiver o cartão, Zenf. Boa. Muito bom, galera. Sejam sempre bem-vindos aqui. E obrigado pela participação de vocês. Se querem deixar uma mensagem final, alguma coisa, Como falar é que um as pessoas pouquinho. encontram vocês ali, né? Qual que é a melhor forma de interagir com a Zenf, cara? Uma empresa de 130 anos. Tem site uma empresa dessa, cara? Assim, Como é que o cara pede o site? aumento do... Como é que o cara pede o aumento do limite? Vai pro Everton ou vai pro Marco? Não, isso é com o Everton. O cara vai no LinkedIn, Fica mandar uma empurrando. força aí, velho. Não, mas a gente tem vários cases aí. Isso que você fala do aumento de limite é muito interessante, né? A gente recebeu um comentário no Instagram. Ó, vamos bombar o Instagram agora. Boa. Falando assim, preciso comprar um celular, aumenta meu limite. Passa o CPF. Cara, e a gente fez uma reanálise do crédito, conseguiu aprovar o crédito para esse aumento de crédito, a pessoa conseguiu comprar o celular. Cara, que animal, velho. Caraca. Então, a gente é muito aberto, a gente é omnichannel, que é mais uma palavra bonita aí. Bom demais. Mas a gente tem Esse é o canal certo pra WhatsApp. pedir limite, então. É isso aí. Tá aí, galera. Vai lá no nosso Insta. Fiz isso com o Benchimol, deu certo. Mas isso aí, eu acho que o site, né? O site tem as informações, né? O site da Zenf, ele tem Vou deixar na lá, descrição do episódio aqui também, lá né? também tem todas as redes sociais, né? A gente também tem o atendimento via WhatsApp, né? Também tá lá no site. E eu queria agradecer o espaço, gostei bastante do papo aqui, eu acho que foi interessante. Vocês são os primeiros, cara, temporada nova aí. A gente tá lisonjeado. Isso aí. Então, Vamos trazer os caras pra tomar um vinho agora, né? Pra comer uma carne. Cara, pra esse voltar pro horário Master. novo que a gente tá fazendo agora dá pra fazer uma parada massa, cara. Emendar assim. O vinho só depois, senão vocês vão ouvir umas Amanhã é coisas sexta, estranhas amanhã aqui. quarta- Trazer quinta-feira, vocês já para um quase evento sexta. presencial, pra vocês, porra, curtirem com a galera que tem uma Amanhã já é galera. quinta, que é quase sexta, mano. Então. Isso aí. Fechou, vamos Fechou. enxergar hoje. Quase sexta. Recadinhos paroquiais, Gui? Cara, esse episódio tem que compartilhar, né? Pô, os caras trouxeram aqui, falando de transformação digital, de BI, o famoso Business Intelligence. Os caras abriram alguns dados aqui super legais. A parte da reunião aqui, puta, anotei, achei animal, cara. Um dele ali jogando. Ó, tá aqui, cara, pepino que a gente tem que resolver, deixando sempre na luz. Pô, vocês falaram, vocês deram uma aula, cara. Muito bacana e uma sinergia legal, né? A forma como vocês trocam. Parabéns. Puta, de fato, que venham os próximos 130 anos aí da família, porque dá pra ver que vocês vão muito longe. Então, parabéns. Muito bom. E galera, se vocês quiserem deixar feedback sobre o episódio ou comentários também, a gente tá com o nosso Instagram bombando de novo. Isso estava meio de lado ano passado e agora é nosso foco total o Instagram. Então tem muito conteúdo tesão sendo lá. Todos os cortes a gente posta lá, tem conteúdo massa realmente. Então siga o Papo Raiz lá no Instagram que vai ter coisa animal esse ano aí pra vocês. E Juninho, mais alguma coisa aí? Podcast oficial da Gazeta do Povo, né? Papo Raiz, começando a nova temporada em grande estilo. Parabéns pela história de vocês e né, pela energia que dá pra ver que a empresa transmite, vocês falando assim. E a gente não tem dúvida que vai ter mais pelo menos 130 anos pela frente aí. Vamos botar um hashtag pros caras lá no Instagram da Zenf. Aumenta meu limite. Hashtag aumenta meu limite. Aumenta meu limite. Já tem isso aí, né? Hashtag Papo Raiz. Hashtag aumenta meu limite. Entra lá, pede. Se você ainda não tem o cartão, pede o cartão e põe o hashtag. Bota hashtag. Os 10 primeiros hashtags vão aumentar o limite em 5 minutos da prova. Coloca nominal Bom ainda, demais. coloca assim, Jefferson, aumenta meu limite. O cara é o chefe do crédito lá, já. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir e até os próximos episódios. Tchau! Valeu! Tchau, valeu. Valeu.